Bom dia, amados, tudo bem? Esse é mais um projeto Meditando em Deus, um projeto que visa edificar e abençoar a sua vida. Todas as manhãs que possível nós traremos uma mensagem do céu para o seu coração. E hoje continuamos o nosso estudo da carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, de 6 a 10. Gálatas 2, de 6 a 10. Assim diz a palavra de Deus. Estou lendo na Bíblia a Mensagem, que é uma Bíblia de bem fácil acesso, entendimento, uma Bíblia na linguagem contemporânea. A Bíblia diz o seguinte: quanto aos que eram considerados importantes na igreja, a reputação deles não me incomodou. Eu não me impressiono com as aparências, quanto mais Deus. Nenhum deles acrescentou nada à mensagem que eu prego. Logo, ficou evidente que Deus me havia confiado a tarefa de pregar aos não-judeus a mesma mensagem pregada por Pedro aos judeus. Reconhecendo que Deus tinha me chamado, Tiago, Pedro e João, colunas da igreja, receberam a mim e a Barnabé, no caso aqui Paulo e Barnabé, e nos designaram para o ministério aos demais povos. E eles continuavam alcançando os judeus. Apenas acrescentaram um pedido: que nos lembrássemos dos pobres, o que é meu desejo profundo. Como é tremendo nós vemos o coração de Deus revelado na vida de Paulo. Paulo era alguém impressionante, era um homem verdadeiramente espiritual. Era um homem que não se impressionava com a aparência das pessoas, ou com o cargo, ou com a posição, ou com o poder, ou com a fama. Ele fala que, olha, eu não me impressiono com a aparência das pessoas. Nem Deus se impressiona com isso. E nós devemos aprender com Paulo a sermos assim. Nós não podemos ter preconceito das pessoas e nem também um conceito elevado demais ao ponto de idolatrá-las ou ao ponto de tornar essas pessoas super especiais. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque as aparências enganam. O velho ditado nos ensina isso: as aparências enganam. E só Deus consegue sondar os corações, só Deus consegue enxergar além das aparências. E nós precisamos ter muito cuidado quando lidamos com as pessoas, para não julgarmos as pessoas pela aparência, porque muitas vezes podemos nos equivocar. Deus não é assim. A Bíblia diz que Deus olha o coração do homem. Quando Deus escolheu Davi, Samuel se impressionou. Por quê? Porque Samuel, logo que viu os irmãos mais velhos de Davi, achou que dentre eles sim havia um rei de Israel. Eram homens vistosos, grandes, enormes, fortes. Falou: não, com certeza aqui, no meio desses aqui tem o rei de Israel. Mas Deus falou: olha, Samuel, eu não olho como os homens olham. O que eu sondo e o que eu olho são os corações. E Deus escolheu dentre os filhos de Jessé aquele que tinha a pior aparência, aquele que era o menorzinho, pequenino filho de Jessé, Davi, o homem segundo o coração de Deus. E Paulo se impressiona, ao encontrar ali os líderes da igreja em Jerusalém. Ele diz que realmente ele percebe que a mensagem que ele está levando aos gentios é uma mensagem que veio do coração de Deus. E ele não se impressionou com nada daquilo que ele ouviu dos apóstolos que ali estavam, Pedro, Tiago e João, que o abençoaram e o designaram para continuar pregando a mensagem do Evangelho da Graça aos gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus. A igreja primitiva continuou ali em Jerusalém, estabelecendo o trabalho, priorizando o ganhar de almas no meio dos judeus. Já Paulo e Silas não, foram chamados por Deus para expandir o Evangelho através de toda a Ásia, Macedônia, toda aquela região do Mediterrâneo ali, e todas as regiões por onde o Evangelho se espalhou. E Deus usou tremendamente. Usou Pedro para ganhar os judeus, e com a mesma mensagem, a mensagem da graça de Deus, do Evangelho do Reino de Deus, a mensagem de Jesus, usou Paulo poderosamente, e Barnabé, mas principalmente Paulo, para conquistar aqueles que não eram judeus, conhecidos como gentios. Como é importante nós vermos aqui, a atitude de Paulo em procurar as autoridades da igreja, e numa atitude correta, humilde, de reconhecimento, de graça, pela autoridade ali investida a eles,
de receber essa bênção apostólica, de receber essa designação que ele já havia recebido de Deus, mas um reconhecimento de autoridade, uma submissão às autoridades locais que ali estavam, que é a atitude correta de um grande homem de Deus. E a atitude também maravilhosa de Pedro, Tiago e João, que abençoaram, oraram, designaram Paulo para ser esse mensageiro aos gentios. Como é lindo essa relação entre liderança saudável, né? Aquele que se dizia inferior, se chegando aos superiores e recebendo a bênção, a designação, o reconhecimento de autoridade, mesmo recebendo uma revelação direta de Deus. Paulo recebeu essa bênção e com tudo isso, com essa atitude maravilhosa de liderança, de coração humilde, sincero, de coração convicto em Deus, ele foi pregar a mensagem do Evangelho. Agora, o final de tudo isso é que eu acho tremendo, né? Os apóstolos, né, de Jesus, os discípulos de Jesus, que se tornaram apóstolos da igreja primitiva, acrescentaram só um pedido a Paulo. Paulo, não se esqueça dos pobres. E Paulo fala, mal sabem eles que esse é o meu desejo profundo. Então, que tremendo isso, nós aprendermos isso, né? A mensagem do Evangelho, ela deve produzir justiça social, justiça espiritual, ela deve expressar o coração misericordioso e compassivo de Deus, na ajuda das pessoas, no apoio às pessoas, tanto espiritual quanto também material, distribuição de riquezas, ajuda as pessoas a se desenvolverem como seres humanos. Temos que lembrar dos pobres, temos que ajudar as pessoas necessitadas, temos que ter um coração cheio de misericórdia, como é cheio de misericórdia o coração do nosso Deus. Então não podemos esquecer, juntamente com a mensagem do Evangelho, expressar o amor de Deus, dando um braço amigo, dando uma mão amiga, uma mão que realmente venha ajudar as pessoas, principalmente aqueles que são mais carentes. E o desejo do meu coração, do coração de Deus, através dessa linda mensagem de Paulo é essa, que possamos ter a convicção da mensagem do Evangelho, mensagem que foi revelada a nós através do Espírito e através das Escrituras, que possamos não olhar para a aparência das pessoas, porque senão nós podemos nos equivocar, mas que possamos receber discernimento espiritual quando lidamos com pessoas, e sabedoria do alto, para termos inteligência emocional e relacional. Também entendemos aqui que toda liderança ela precisa estar debaixo de uma cadeia de autoridade, e nós que somos de uma autoridade maior, devemos abençoar, designar, liberar pessoas para o ministério do reino de Deus. E aqueles que têm uma autoridade inferior ou menor, ou um chamado, uma cadeia de autoridade menor, precisam reconhecer aquelas pessoas que já estão instituídas por Deus. E com esse reconhecimento, com essa gratidão, serem liberados, abençoados, ungidos, para exercerem os dons do ministério e exercerem um ministério efetivo no reino de Deus, sempre levando a mensagem do Evangelho com uma expressão de amor, com expressão de compaixão, com expressão de misericórdia, desejo de coração, de verdade, de ajudar e lembrar daqueles que são mais necessitados. Que Deus abençoe o seu coração e a sua vida com um dia abençoado na presença de Deus, em nome de Jesus. Amém.